Bom dia, meus amigos e irmãos em Cristo, que Jesus os abençoe abundantemente, que esta semana seja maravilhosa, que Ele traga luz divina dentro do coração de todos vocês, dentro de suas famílias, que tudo esteja em paz e correndo bem, que todos estejam contentes, pedindo a sabedoria para entender a palavra de Deus e explicá-la corretamente. Hoje nós vamos começar Atos 9 e o título é Jesus o mandou pregar aos inimigos. Nós estamos falando de Saulo, em que Jesus apareceu para ele na entrada de Damasco e ele foi convertido. Mas por que Saulo? Nós vamos ver que Saulo, ele foi escolhido por Deus por causa da sua descendência e também por causa dos seus conhecimentos na lei do Torá. Paulo era um judeu e o seu nome, que inicialmente era Saulo, foi em homenagem ao primeiro rei, que era o rei Saul. E Paulo pertencia a uma família de fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus são aquelas pessoas que nós vamos dizer fanáticas, que interpretam, vivem a lei do Torá fielmente. Essas pessoas que não aceitam nada mais, mas somente o Torá, eram os fariseus. E Saulo recebeu educação rabínica com Gamaliel em Jerusalém. Por outro lado, Saulo também era considerado um cidadão romano, por causa do seu pai ter sido romano. Então, todas essas peças se encaixam se a gente analisar, porque esses dois povos, Jerusalém e Roma, estavam diretamente envolvidos na morte, no assassinato de Jesus Cristo. Leitura de Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 18. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão,
viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E o capítulo começa falando que o apóstolo Paulo, ele pediu cartas de autorização às sinagogas para prender os cristãos e trazê-los para serem julgados. Isso significa que Saulo era um homem muito devotado ao Torá. Mas vejam que essa devoção não era totalmente errada, porque a lei do Torá é uma lei que foi dada por Deus. Se vocês estão lembrados, no Antigo Testamento foi Deus que deu a lei do Torá. Nós estudamos sobre o Pentateuco. O problema de tudo isso é que, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, viria o Messias. E houve muitas profecias sobre a vinda do Messias, mas quando Jesus veio, o que é que aconteceu? Os judeus não o aceitaram como Messias. E entre esses judeus estava a família de Saulo e o próprio Saulo. E quando Saulo estava entrando em Damasco, ele viu Jesus. E essa visão fenomenal que todos vocês conhecem foi somente para Saulo. Saulo estava viajando em uma comitiva ou uma caravana procurando os cristãos para prendê-los. Mas as outras pessoas da sua comitiva, eles não viram Jesus, mas eles ouviram tudo que Jesus estava falando a Saulo. Mas por que a eles foi permitido apenas ouvir Jesus? Porque eles poderiam voltar e testemunhar tanto para os sacerdotes como para a família de Paulo, para que Paulo não se passasse como um louco, mas como uma pessoa que realmente tinha tido um encontro com Jesus Cristo. E Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição é algo pessoal, em que a pessoa vai pessoalmente perseguir alguém. Saulo não estava perseguindo Jesus em pessoa, mas estava perseguindo a sua igreja. É por isso que Jesus estava perguntando por que é que Saulo o perseguia. Veja que Saulo, ele não era um ateu totalmente descrente, não, ele não era. Ele era um estudioso da lei do Torá, como já expliquei, a lei do Torá foi dada por Deus. Então, o que estava faltando para Saulo era que ele tivesse a certeza dentro de si que Jesus era o Messias. E aí, na entrada de Damasco, ele passa a ter essa certeza sobre a identidade de Jesus, e aí vai nascer o apóstolo Paulo.
Quando Jesus fala com Ananias, a preocupação de Ananias era legítima, porque Ananias era um dos representantes dos cristãos na Igreja de Jesus Cristo. Então, isso fazia de Ananias uma pessoa em que Saulo queria prender a qualquer custa. Mas Jesus o ordenou que fosse, porque Saulo havia sido escolhido para o seu trabalho, para ir e pregar as boas novas. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção neste versículo que é sobre a missão do apóstolo Paulo, em que Jesus está dizendo: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aí vem a explicação do título. Jesus havia mandado o apóstolo Paulo pregar aos seus inimigos. Mas quem eram os seus inimigos? A começar com a sua família. Veja que uma família devotada à lei do Torá e que negava Jesus como o Messias, de repente o seu filho aparece falando que ele aceita o Messias. Então aí são os primeiros inimigos do apóstolo Paulo, é a sua própria família. E daí a próxima gente que ele tinha que pregar eram os gentios. Quem eram os gentios? Não eram os pagãos? Sim, os gentios eram os pagãos, eram aqueles que Saulo estava contra e estava perseguindo. Mas muitos gentios eram cristãos. Todo não-judeu era um gentio. E Paulo era um fariseu. Veja que problema para o apóstolo Paulo para começar. E daí está falando que ele iria também pregar ao povo de Israel. A maioria do povo de Israel estavam seguindo os seus reis. Eles crucificaram Jesus Cristo. Eles não aceitavam Jesus Cristo como seu Salvador, como Messias. Então também quase toda Israel eram inimigos do apóstolo Paulo. Em seguida, Jesus fala que ele deveria pregar aos reis. Provavelmente, para começar, ele deveria pregar para o rei Agripa e para César. Então, a missão do apóstolo Paulo era uma missão também que vinha de encontro ao seu castigo por ter ido contra Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, ele foi convertido. A partir do momento dessa conversão, ele se dedicou ao cristianismo, mas ele passou de prisão em prisão e dizem que o final do apóstolo Paulo foi através da decapitação. A seguir, nós vamos ver que Ananias veio onde o apóstolo Paulo estava, Saulo, e colocou as mãos sobre ele para curá-lo. Mas veja que essa cura não tem nada a ver com Ananias, mas com o próprio Jesus Cristo, que estava terminando o seu trabalho de redenção no apóstolo Paulo. Porque, na realidade, o apóstolo Paulo já tinha aceitado Jesus Cristo lá na entrada de Damasco. Por que a gente sabe disso? É porque ele ficou cego? Não. Não é porque ele ficou cego. É porque ele não respondeu a Jesus Cristo. É porque quando Jesus o comandou para ele ir para a cidade e aguardar por socorro, o apóstolo Paulo fez exatamente o que Jesus pediu. Veja a diferença daquele tirano que perseguia os cristãos, que o levava para a prisão, um dos responsáveis pela morte de Estevão, e agora esta pessoa totalmente dócil e submissa a Jesus Cristo. Isso mostra que ele já tinha aceitado Jesus Cristo em seu íntimo, e ele foi lá
e aguardou por Ananias. E Ananias colocou as mãos sobre ele e ele foi curado. E ele ficou cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que Jesus completou aquela parte da cegueira, que é uma cegueira espiritual de Saulo, que tinha sido removida, porque agora, como Paulo, ele poderia ver porque ele aceitava Jesus Cristo como seu Salvador. E veja que estar cheio do Espírito Santo significa que o Pai nos capacita a realizar o seu trabalho quando é de sua vontade. É a capacitação. E naquela época, os apóstolos receberam essa capacitação direta do Espírito Santo de Deus para ir e pregar a palavra, para realizar curas, milagres de todo tipo, fenômenos maravilhosos. Tudo era feito através do Espírito Santo e não dos próprios apóstolos. Nós vamos continuar amanhã com a graça de Deus, convidando vocês que ainda não participaram do teste relâmpago sobre Atos 8. Por favor, acessem o teste. O link está aí na descrição deste vídeo. Vocês clicam, já vão direto no teste. São apenas 10 questões. Muito fácil, mas essencial para a gente ir memorizando a palavra de Deus. Que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo se faça em sua vida. Que hoje seja um dia abençoado para todos vocês, na sua graça, paz, saúde, esperança e muita sabedoria. Bom dia, meus irmãos.